E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a aspirante Sara e eu tô aqui hoje com a missionária Roseli para esse tempo de conversa, um tempo em que ela vai, nos abençoar, contando um pouquinho daquilo que Deus tem feito na vida dela, no ministério dela. Missionária Roseli, muito obrigada pela disponibilidade, obrigada por aceitar o convite. E eu quero começar esse tempo de conversa perguntando quem é a missionária Roseli. Eu sou a missionária Roseli de Souza Araújo, nascida em Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro, filha de Eurides de Souza Araújo e Zilda Maria de Souza Araújo. Eu queria perguntar agora, qual é o lugar que a senhora está atuando, né? Qual tem sido o campo missionário e, junto isso, né, se a senhora até querer falar um pouquinho antes para a gente, qual foi a sua experiência de chamada? Então, qual foi o start que aconteceu na sua vida que você falou, Deus me chamou para ser uma missionária, para alcançar um povo? Eu já estou um bom tempo nessa caminhada, né? A jornada é longa, a caminhada é grande. Eu aceitei Jesus, né? Eu tinha 16 anos, então já um bom tempo que eu já estou, né, na igreja e nunca me desviei. Então, desde quando eu aceitei assim, Jesus, quando alguém ia lá na frente, né, contar testemunho, falar, meu coração ardia o meu coração, eu chorava. Aí um dia eu falei assim para o Senhor, eu não quero ficar só chorando ou sentindo alguma coisa quando alguém vem aqui na frente e dá testemunho. Eu quero poder sentir também essa experiência. E dali Deus começou a fazer o trabalho, né, trabalhar no meu coração, colocar. Aí eu fui lá para o Nordeste, lá para o sertão de Pernambuco, lá trabalhei 1 ano ali no Ministério Juvep, ali aprendendo, né, esse trabalho de implantação de igreja. Aí voltei e estou até hoje. Mas aí a senhora foi para o sertão, retornou para Teresópolis, e em que momento você sentiu isso? Eu preciso ir para as nações, o meu chamado é para além da fronteira brasileira. Então, em que momento isso se deu? Como foi? Como que o Espírito soprou no seu coração essa realidade para a tua vida? Então, quando eu estava ainda, né, lá no sertão, Deus já estava tocando no meu coração para ir para as nações e ir para a África. Não sabia o lugar certo, era para a África. Então, aí eu saí de lá, aí voltei, fui para Teresópolis, depois eu fui para Gemil, fiz a Gemil, né, um tempo, foi em 2005, fiz a Gemil, aí fui para o campo, fui lá para a Bolívia, iniciamos a nossa equipe lá, o trabalho lá na Bolívia, aí voltei de novo para a Gemil, a nossa agência missionária, e fiquei lá 7 anos, né, fazendo seminário, trabalhando ali também, cooperando ali na obra ali também, acompanhando turma no campo, voltando de novo ali para Gemil, nesse trabalho assim. E houve a necessidade de alguém apoiar lá em Moçambique. Aí me fizeram esse convite. Antes de me fazer esse convite, eu estava na minha igreja, lá num trabalho de oração, um culto abençoado mesmo. A irmã teve uma visão de alguém fazendo as malas e viajando. Eu falei, não deve ser comigo, porque eu já viajei, já saí para outros lugares, não deve ser comigo. Aí eu peguei, fui para casa e Deus me deu um sonho, eu fazendo as malas e viajando, confirmando. Aí quando eu estava em Teresópolis, quando eu cheguei na Gemil, a missionária Visa falou, Roseli, está precisando de alguém lá em Moçambique, para ficar 6 meses. Eu falei, 6 meses eu posso ficar. Aí depois tiveram a reunião, falaram, não, tem que ficar 2 anos. Eu falei, 2 anos eu posso ficar. Então era Deus já confirmando, né? Não sabia o campo certo, mas já era Deus já direcionando o lugar certo, né? Aí eu falei, tá bom, eu vou. Aí eu fui, sei que Deus providenciou tudo, né? Quando ele chama mesmo, ele confirma, né? Eu costumo dizer que o Deus que dá a visão, dá a provisão. Então... E ele foi confirmando tudo, abrindo as portas, consegui tudo, passaporte, as provisões por dinheiro, né? Para fazer o passaporte, as coisas que precisava, tratamento, tudo direitinho. Deus abriu as portas de uma maneira muito rápida. Aí eu fui, em janeiro de 2012, fui para Moçambique, né? E estou lá até hoje. Os 2 anos mais longos da face da Terra. Foi, né? E Deus tem... E meu coração cada vez mais pulsa mais por isso, né? E aí a senhora chegou lá em 2012, depois desse direcionamento de Deus. E aí
como que foi esse processo de adaptação? De você chegar num país que é diferente do Brasil, né? Tem outra cultura, tem outras influências, né? Então, como foi você chegar, tá? Eu cheguei na África. E agora esse processo de adaptação, qual foi talvez a sua maior dificuldade que você enfrentou nesse primeiro contato com a África? O que acontece? Quando eu fui, não tive tempo de fazer um projeto, não tive tempo de estudar um pouco mais sobre a cultura, e simplesmente eu fui, né? Sem estudar, sem nada. Né? Deus mandou, eu fui. Então, quando cheguei lá, já tinha os missionários lá, missionária Concelita, né? Que ainda estava lá também. E para mim foi um choque, totalmente diferente, uma coisa totalmente diferente, o cheiro totalmente diferente do nosso. E foi assim, no início foi um pouco difícil, né? Acostumar tanto tempo, um lugar que eu nunca tinha ido, distante assim da família, né? A saudade, logo bateu, o que eu vim fazer aqui? Então a saudade pegou. Então a saudade no início pegou da minha família, porque eu sempre fui muito agarrada com a minha família. E aí a senhora foi sozinha e Fui sozinha. ficou? Fiquei. Eu vou fazer uma pergunta que não está no script, mas como foi a reação da família da senhora? Porque até então a senhora ia para ficar 2 anos. E aí qual foi a reação da família da senhora? Cara, passou 2 anos, passou 3 anos, passou 4 anos. Né? De, tipo, você não vai voltar mais? E como que foi esse desenrolar, né? Na tua família que ficou aqui no Brasil e até para você mesmo, nos seus pensamentos, nas suas emoções? Então aí eu já não tinha nem meu pai nem minha mãe, só meus irmãos, né? Sim. Somos uma família assim, muito grudado mesmo, que estão sempre junto, comendo junto. Estamos sempre juntos. Então, eles entenderam, que eles são todos evangélicos também, eram da nossa igreja também, entendia já esse processo, essa obra. Eles entendiam que realmente, né, era Deus que estava me chamando, mas ainda hoje eles falam, quando é que você vai voltar? Estão esperando ainda. Estão esperando. Missionária, eu gostaria que a senhora compartilhasse com a gente, né? A gente já falou que é um país diferente, é uma cultura diferente, uma curiosidade, talvez na questão da alimentação ou algum costume, até mesmo na igreja, né? Porque os cultos são muito diferentes, né? Dos nossos cultos, a liturgia é muito diferente. Então, uma curiosidade, né? Para a gente ficar sabendo, né? Que chame mais atenção lá. No início, eu achei assim, um pouco de dificuldade na alimentação. Bem diferente, né? Porque a gente não estava na cidade. E para comprar alguma coisa, tinha que viajar 2h30 para fazer a compra. Então, nós fazíamos a compra por mês. E era tudo mais caro, e não tinha aquilo que a gente estava acostumado a ter. Né? Um leite, tudo era muito mais difícil, né? A gente viajava, comprava tudo isso por mês. E eu vi muita coisa, eu gosto muito de legumes, eu senti falta de jiló, como eu gosto de jiló, chuchu, lá como é eu pouco, gosto, né? Nada, não tinha nada disso. Então, mas tem couve, essas outras coisas. Eu falei, meu Deus, eu sentia... Então, a gente sente saudade daquelas coisas mínimas, né? A gente sente saudade. É porque era o cotidiano daqui, né? Então, tu chega num lugar e não tem o que você comia aqui. Então, você chegou lá, não tem o que você comia aqui. O que foi que a senhora encontrou lá? Então, tipo assim, uma comida típica que lá sempre tem. Um exemplo, aqui no Rio sempre tem feijão preto. E lá, o que é que sempre tem? Tipo, a galera come normalmente, assim, no dia a dia. O que a gente encontrou é o arroz, né? O feijão, não o feijão branco, né? Qual é o feijão lá? É um feijão mulatinho que eles mesmos plantam, né? E o açúcar, algumas coisas só tem, né? Não tem muita diferença, né, de lá. Mas é mais caro. A gente encontrava, como não tinha muito supermercado, então as coisas eram muito caras, era preço de dólares mesmo que a gente comprava. Ah, é dólar. Nossa. Então, agora já tem bastante supermercado, já encontramos bastante coisa do Brasil lá, então já estamos aculturados. Eu gosto da comida de lá, já acostumei. Já acostumou, né? E acredito, né, a senhora é a melhor pessoa para dizer isso, a realidade de hoje para 2012, muito provavelmente é muito diferente, né? Muito grande mesmo, que antes onde a gente ficava em Nacau, não era nada, as ruas não era calçada, saía para a igreja com a roupa, chegava lá toda manchada, né? Então, eu ia a pé. E hoje não, hoje virou mesmo a cidade mesmo, tudo, a cidade portuária, tem de tudo, e supermercado, aeroporto, tem de tudo. Hoje muita coisa mudou. Então, os missionários que estão chegando lá hoje estão no lucro. Quem chegou agora estão no maná.
Missionária, a senhora já cometeu assim, alguma gafe? Tipo, às vezes falou alguma coisa que lá, tipo, o pessoal ficou meio assim, ou fez alguma coisa por conta dessa cultura diferente que você, tipo, tu lembra e ri da situação? E muita coisa. Uma vez eu estava me ensinando macu, então tem uma linguagem que às vezes parece assim que você está falando bem e outra parece que está falando mal. Aí eu estava conversando, né, com a irmã, falando com as mulheres, vou falar macu com elas. Fui falar, eu comecei a falar errado, ela, missionária, assim, você está xingando ela, está insultando. Assim você está insultando, mas como elas sabiam que eu estava aprendendo, elas caíram na gargalhada também. Isso foi bem no começo? Foi nada, pouco tempo. Até hoje eu começo alguma coisa. Ai, meu Deus do céu. Mas no início eu só escutava, e quando eu ia assim no culto, só ouvia falar aquela língua, eu queria ouvir o português, né? Porque geralmente falava muito, agora hoje já falo muito português. Então, mas o dialeto lá é qual? O dialeto lá nós trabalhamos, né, no norte de Moçambique, e o dialeto que nós trabalhamos, né, é macua. Macula. Mas é o português de Portugal. Sim, macula. Macua. Macua? É. Tá. Missionária, geralmente a gente sempre pergunta assim, você já pensou em desistir? Né? É uma pergunta que geralmente sempre fazem para a gente que está no ministério. E eu não vou lhe fazer essa pergunta, porque muito provavelmente, né, na caminhada já veio pensamentos de pensar em desistir, às vezes um desânimo, uma situação ou outra. Então, eu vou mudar essa pergunta. Exato. Por que a senhora nunca desistiu? O que te manteve até hoje firme naquilo que Deus te entregou? Olha, pouco tempo, só para resumir, pouco tempo eu estava numa congregação, eu estava em casa, falei, meu Deus, não quero ir pregar, não estava querendo ir pregar, né? Tem dia que a gente tem esse dia também que a gente não quer. A rebeldia, né? Eu não queria ir pregar, mas eu tinha que pregar numa congregação e eu tinha que dirigir, levar um grupo. Aí eu falei, presbítero, você prega. Ele, missionário, eu vou pregar, mas eles vão querer que a missionária pregue de novo. Eu falei, tá bom, eu vou pregar. Cheguei lá e eu pregando, né? Porque lá só falam macu e nós só trabalhamos com tradutor, bem chique. Então, tem que ter um tradutor para traduzir. Eles falam em português e eles falam macu. Então, ali eu conversando, né? Pregando, né? Falando, né? O que Deus pode fazer, né? Os milagres, né? Que Deus pode, né? Aumentar a farinha na panela, multiplicar, né? Eu falando, né? Com eles sobre isso, que Deus pode fazer milagres, suprir necessidade, aumentar a machamba. Machamba é plantação, né? Aumentar a plantação deles e ali eu pregando, né? Falando, falei, Senhor, eu quero ser surpreendido por, né? Eu falei, Senhor, eu estou aqui, vou pregar, mas eu quero ser surpreendida. Faça algo, né? Faz algo que hoje eu quero ver que realmente o Senhor me chamou para esse lugar. Eu quero ver alguma coisa de diferente, né? Alguma mudança. Hoje, é porque aquele dia eu estava querendo que Deus fizesse algo. Então, ali eu pregando, né? E aí levantou uma senhora lá no meio da congregação e começou a falar em macua. Eu não entendendo, eu falei, agora ela está brigando. Será o que eu falei agora de errado? E ela falando. Aí o tradutor, não, missionária, o que ela está falando é que aqui eles vão muito, na época de plantação, eles vão no ibondeiro é a árvore típica da África, eles vão no ibondeiro e oferecem farinha, milho ali, para que eles possam ter boa produção, oferece ali para os espíritos, né, para os antepassados ajudar eles a terem uma boa plantação. Mas só que ela falou que agora ela entendeu a mensagem, que ela não deve fazer isso porque Deus pode multiplicar, é Deus que abençoa, e Deus podia abençoar. Aí ela virou, anda para a congregação, vocês que estão aí, vocês também não podem fazer isso, porque Deus, Ele pode multiplicar e pode abençoar. Olha, que ali eu chorei, que eu vi mesmo assim, falei, meu Deus, muito obrigado. Então são esses momentos que... Então, é nessa hora que Deus dá mostra, não, eu tenho um propósito. Ainda estou no controle, né? Descansa. Que interessante, missionária. A senhora falou sobre essa questão, né, dos antepassados, né, dos espíritos. É uma curiosidade particular minha, tá? Eu estou fugindo aqui do script. Se a senhora já teve, né, algum tipo de dificuldade com essa questão religiosa mesmo na África, né? Ali
nos povoados que a senhora acaba tendo contato, se já teve algum tipo de problema, de conflito, né? E como que é essa situação no dia a dia? Se vocês são atacados de alguma forma ou não? Não, nós, assim, não, nós temos até, graças a Deus, eu moro sozinha, né, numa província, mais ou menos uma aldeia mesmo, moro sozinha ali, não tem energia, só tem energia mesmo ali onde nós estamos, tudo no escuro, é como se estivesse mesmo no mato mesmo, né, à noite. Então, eu fico ali, nunca tive, assim, problema, mas nós sabemos, tem um lugar, uma província, umas 3 horas de distância, que está em guerra desde 2017. E nós recebemos muito refugiado, muitas pessoas que vêm, que perderam sua família que foram assim degoladas, sabe, mortas ali. Então, Por motivo religioso. motivo religioso e também político, Político. mistura tudo, né? Então, nós recebemos essas pessoas, assim, trabalhamos com elas. E assim, uma das dificuldades, assim, quando eu fui agora eu estou indo na minha aula, uma dificuldade assim que eu tive, mas eu fui porque Deus tocou no meu coração, porque eu ficava na cidade, ia 2 vezes por semana, onde é a nossa escolinha, né? Temos também a nossa escola, hoje temos 235 crianças lá. Nossa, que bênção. Então, nós temos nossa escola. Então, eu estava ali, um dia eu falei, Senhor, eu queria tanto me aproximar dessas mulheres, poder trazer o evangelho, porque nós temos um poço que dá água para a comunidade ali na nossa escolinha. Então, eu quero me aproximar dessas mulheres. Então, ali Deus falou, você precisa descer e ver mais o contexto que elas vivem. Aí eu falei, Senhor, então eu vou vir. Aí peguei minhas coisas e vim para ali, para morar num gabinete, deixei minha casa, deixei lá para outro missionário, guardei todas as minhas coisas e fui morar ali no gabinete da igreja. Para estar mais próximo. Fiquei 7 anos ali, mas ali eu não tinha assim, todas as coisas. Eu tinha o que eu precisava ali, eu tinha o que eu precisava ali naquele quartinho. E ali Deus foi fazendo a obra, aquelas mulheres viram na minha condição, que eu estava ali mesmo querendo aprender, e elas foram se achegando. E hoje, graças a Deus, temos um número muito grande, temos mais de 80 mulheres lá trabalhando. Caramba. Temos um trabalho, toda sexta-feira nós temos trabalho com elas. Então, Deus moveu o meu coração e hoje eu vejo os frutos. Porque se eu tivesse, não, vou vir para aqui para morar aqui, deixar de morar na cidade com tudo lá e vir para morar aqui. É porque o chamado missionário, né, ele nos leva a uma renúncia, né? Então, às vezes, eu tenho um amigo que ele me ensinou um ditado, né? Às vezes a gente precisa dar o dedo para ganhar o braço. E a senhora fez isso. A senhora abriu um pouco mão do teu conforto que a senhora tinha, né? E era um direito da senhora, mas visando aquilo que está além, né? Que é de fato o motivo pelo qual a senhora está ali. E eu não me arrependo. Amém. Glória a Deus que os frutos vieram, né? Amém. Missionária, eu gostaria que a senhora compartilhasse com a gente um texto que quando a senhora tem, né, como a senhora mesmo disse, esses dias mais difíceis, o dia que a saudade da família bate, o dia que, né, talvez você se sente só, algo do tipo, mas um texto que é o teu porto, sabe? Um texto bíblico que Deus ele sempre está falando, sempre está liberando algo sobre a sua vida. Então, um texto bíblico. Um texto que Deus me deu desde antes de eu ir por campo foi Isaías 68, de 11 a 12. Tá aí? Tá. Leia pra gente. O Senhor os guiará continuamente e lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca secam. Uau. É o Deus que está ali. Essa né? palavra que Deus me deu, que eu era para me confiar que Ele ia me sustentar. E Ele tem me sustentado, tem cuidado de mim. Na saúde, malária, doença. Já peguei mais de 15 malária e Deus tem cuidado de mim. Tem. A mão está protegendo. Glória a Deus, missionária. Missionária, agora eu vou fazer uma dinâmica com a senhora. A gente chama de bate-bola. Eu vou falar uma palavra e a senhora vai ter que dizer o que vem na sua cabeça com essa palavra, tá bom? A primeira palavra é família. Família. Amor. A África. Coração. Nossa, uau. Ser missionário é? Ser missionário é renúncia. Missões hoje? Missão hoje,
entrega. É isso. Eu gostaria que a senhora compartilhasse algo, né, uma mensagem, talvez uma mensagem de incentivo, para deixar para quem está assistindo a gente, para quem vai receber esse vídeo. A minha mensagem que eu deixo de incentivo é que Deus ainda fala, ainda chama ainda, né? O trabalho no chamado missionário ainda não encerrou, né? Ainda há lugar ainda para aqueles que têm o desejo, né, de fazer missões, que o seu coração pulsa, acha, não tem mais, eu não tenho mais tempo. Ainda tem tempo, sim, e a porta ainda não está fechada. O campo é muito grande ainda, né? Há muita necessidade, né, de pessoas, de jovens, né, que se colocam à disposição do Senhor, que se comprometa com a obra do Senhor. Amém. Missionária, eu quero agradecer a senhora, tá? Primeiro por ter aceitado o chamado de Deus, por ter sido submissa àquilo que Ele, né, te chamou para ser. Obrigada por estar ali onde talvez eu não possa estar fazendo, talvez o que eu não poderia estar fazendo. Né? Mas a senhora, obrigada por aceitar o chamado e por estar ali. Obrigada por estar aqui, né, ter cedido tempo, estar aqui com a gente, né, falando um pouquinho daquilo que Deus está fazendo. E eu quero agradecer você também que assistiu essa entrevista, esse bate-papo. Que Deus abençoe a sua vida e que essas experiências que a missionária compartilha com a gente possam, de alguma forma, tocar o seu coração e te trazer essa sede, essa fome para compartilhar aquilo que Deus tem feito. Missionária, muito obrigada, que Deus abençoe, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.